Alô Brasil, vamos pensar direito? Antes de nós começarmos aqui os nossos comentários, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito que se inscreva. Se gostou do vídeo, deixe seu gostei. Se não gostou, deixe o seu não gostei. E se gostou, compartilhe com amigos para que mais pessoas tenham acesso à informação. Tudo bem? Hoje eu trouxe aqui mais uma questão relativa à penhorabilidade de salários e aposentadorias. O que a lei proíbe, o judiciário faz. Mais um capítulo do ativismo judicial que está causando a insegurança jurídica para o brasileiro. Depois que o STJ resolveu legislar, alegando que não havia a palavra absolutamente no caput do artigo 833 do Código de Processo Civil, o TST, utilizando de uma tese que não tem qualquer base jurídica, diz que o salário pode ser utilizado para pagar a execução trabalhista, porque o direito do trabalho ali, o salário tem natureza alimentar. Mas natureza alimentar não quer dizer direito à prestação alimentícia. Prestação alimentícia é para as pessoas que dependem daquele executado. Filhos, pais, colaterais, até mesmo cônjuges, se não pudesse sustentar. Então ali fala em prestação alimentícia, pensão. Natureza alimentar não tem nada a ver com prestação alimentícia. Isso aí é um sofisma, a subversão da norma. Essa é a palavra. É pesada, mas é a realidade. Então vamos lá. TST. Administrador tem aposentadoria penhorada para pagar dívida. Isso aqui é do site Migalhas. A terceira turma do TST rejeitou o recurso de um administrador de empresa aposentado do Rio de Janeiro contra a penhora de 20% de seus proventos de aposentadoria para o pagamento de dívidas trabalhistas. Segundo o colegiado, os valores devidos são de natureza alimentícia, o que torna possível a penhora do benefício. Não. Vou repetir. Ter natureza alimentar não se confunde com prestação alimentícia ali do inciso 4º, parágrafo 2º do artigo 833. Não se confunde. Eu vou pular aqui um pouquinho para a gente não perder tanto tempo com a notícia. Essa notícia está no site Migalhas. Repito. Vamos falar aqui do limite. O relator do recurso do administrador no TST, ministro Alberto Balazeiro, explicou que o CPC, artigo 833, inciso 4º, considera impenhoráveis os proventos de aposentadoria. Porém, o parágrafo 2º do mesmo dispositivo afasta essa determinação aos casos de pagamento de prestação alimentícia. Um ministro confundir prestação alimentícia com natureza alimentar, por favor, se é acadêmico. Se é acadêmico. Não dá. Essa crítica tem de ser feita. Não dá. Pelo bem da ciência do direito. Com a vigência do novo CPC, o TST passou a admitir penhora parcial sobre os salários. Mas onde está escrito isso no CPC? Vencimentos e proventos de aposentadoria do executado, desde que observado o limite de 50% previsto em outro dispositivo do Código, artigo 529, parágrafo 3º. Após a decisão unânime, o administrador interpôs embargos de declaração rejeitados pelo colegiado. É lógico, criaram essa tese e eles não vão contra aquilo que eles criaram. Vamos ver o que diz o direito? Vamos começar pelo artigo 529 aqui. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente, veja só, ou empregado sujeito à legislação do trabalho. Logo, o devedor não pode ser sujeito de crédito nessa questão. Se ele é empregado sujeito à legislação do trabalho, isso quer dizer que haverá uma prestação alimentícia a ser paga.
ele também, daqui do salário do empregado, pode ser retirado o quê? A prestação alimentícia. Verba salarial não é prestação alimentícia. O exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. Quem é o exequente? O alimentando. É empregado, não é alimentando do empregador. Parágrafo 3º. Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos. Alimentos vincendos. Execução trabalhista é alimento vincendo ou vencido? Não. O débito objeto da execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado de forma parcelada nos termos do caput desse artigo, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse 50% de seus ganhos líquidos. Isso aqui é para o alimentando, para o filho, para o pai, para a mãe, para a esposa que não pode trabalhar e que acaba sendo dependente do marido, para os colaterais que estão passando fome, que entram com ação contra alguém. Não é o trabalhador, tanto que ele é figura de execução aqui. Perceberam onde está o sofisma? Vamos ver agora o artigo 833. São impenhoráveis. Ponto. Eu não preciso colocar absolutamente impenhoráveis aqui. Porque aqui já tem um elenco que diz o salvo quando. E vamos lá. Inciso 4º. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o parágrafo 2º. Ou seja, é impenhorável. Qualquer um desses itens aqui é impenhorável. Vamos ver o parágrafo 2º? O disposto nos incisos 4º e 10 do caput não se aplica a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. Pensão. Pensão, não é salário, é pensão. Independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes 50 salários mínimos mensais, devendo a Constituição observar o disposto nos artigos 528, parágrafo 8º, e no 529, parágrafo 3º. Pessoal, o salário impenhorável, a aposentadoria impenhorável, e isto que os tribunais superiores estão fazendo é legislar. O judiciário não legisla. Está na hora dos nossos congressistas acordarem, pararem com essa briga tola de Bolsonaro e Lula e lembrar que existe uma população sendo achacada por ativismo judicial. Me desculpem as expressões mais pesadas, mas isso é uma crítica ao ativismo judicial. O trabalho do judiciário, ele é ímpar. Ele traz o direito, ele consegue pesar o direito, mas isto aqui não é direito. Isto aqui avilta a ciência do direito. Os juristas devem, nós, advogados, juristas, estamos ora de um lado, ora de outro. Então, nós devemos fazer o direito. O primeiro juiz da causa é o próprio advogado. Então nós devemos ter em mente que isto não pode. A OAB precisa tomar logo atento dessa situação. A OAB desapareceu em 2020, após a ADPF 672. A cidadania entrou em xeque e a OAB silente. Isto aqui avilta a cidadania. Isto aqui traz insegurança jurídica. Isso aqui é absolutamente antijurídico. Os salários são impenhoráveis, salvo para pagamento de pensão. Isto é prestação alimentícia. Salário não é pensão, logo não pode ser prestação alimentícia. E não é possível confundir prestação alimentícia com verba de caráter alimentar.
Já existe uma decisão do próprio STJ dando diferenciando essa questão. Eu não trouxe aqui, mas ela existe. Portanto, senhores, está na hora dos congressistas acordarem e passarem a legislar para o povo novamente, e não ficar com essa briga tola. Eu não quero saber de Lula, eu não quero saber de Bolsonaro, eu quero saber do direito, eu quero saber da segurança jurídica, eu quero saber da lei sendo respeitada, da Constituição sendo respeitada, que o Judiciário não está respeitando a Constituição porque legisla. Essas teses, elas aviltam a ciência do direito. Eu estou um pouco inflamado porque eu sou um positivista. Aquilo que está escrito deve ser respeitado. O judiciário, ele é um poder importantíssimo para o equilíbrio do Estado. E a população criou o Estado para protegê-la. O devedor é devedor, ele deve pagar? Deve, mas não por meios antijurídicos. Li para vocês os artigos. O que me dizem a respeito disso? Com todo respeito aos julgadores, mas ativismo judicial não pode ter lugar na ciência do direito. O judiciário julga de acordo com a lei. Juiz não legisla, juiz não cria tese. É a lei que deve prevalecer e a Constituição brasileira, que vem sendo vilipendiada há muitos anos. Há muitos anos. E eu posso chegar a 2003, que esse vilipêndio começou a ficar mais agudo. Muito obrigado, meus amigos. Até a próxima. Vamos pensar direito?